E aí, tudo bem com vocês? Estou de volta para este belíssimo canal no YouTube com um vídeo que faz parte do quadro Segundas de Motivação, que na verdade só tem um vídeo, esse aqui é o segundo, mas tudo bem, pretendo fazer mais vezes. E Segundas de Motivação é justamente meu vídeo de segunda em algumas semanas, para poder fazer algumas reflexões, conversar um pouquinho com vocês, e dessa vez eu tenho algumas coisinhas para contar. Venham comigo! Bom, gente, primeira coisa, estive em São Paulo esses dias, cheguei na quarta bem cedo e voltei na quinta-feira à noite. E dessa vez não aconteceu nada do tipo perder o voo, nenhum tipo de problema ou entrave, conforme aconteceu, anteriormente, que inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Dessa vez foi bem sossegado, eu fui para um evento lá em São Paulo, e aí eu fiquei na casa do meu irmão e estiquei um pouquinho para resolver algumas coisas na quinta-feira. E dessa vez eu consegui andar um pouco mais por São Paulo sozinha. Da vez passada, na verdade, meu irmão me fez bastante companhia. A gente pegou ônibus, pegou metrô juntos. E aí eu acabei não tendo essa liberdade assim de observação, fiquei mais nas conversas com ele e tal. E da outra vez eu estava com as minhas amigas, então acabou também que eu tinha companhia junto comigo. Só que aí o que rolou? Eu precisei ir para casa dele de metrô, precisei voltar de alguns compromissos também usando esse método de transporte e notei o quanto é interessante e importante esse contato com as pessoas, assim, com esses desconhecidos, na rua, no metrô, enfim, no transporte coletivo em geral. Aqui em Curitiba eu sou ando de carro, porque eu comprei meu carro em 2013, justamente porque eu tava muito cansada de pegar ônibus, no dia a dia, eu trabalhava fora ainda, pegava ônibus naquela hora do rush, bem difícil. E aí eu passei a andar muito de carro, e quando eu vou sair pra beber, enfim, eu acabo usando Uber ou 99, motoristas, de aplicativos, e o carro mesmo é o que eu mais uso pra me locomover. E eu percebi que tava até me fazendo falta ter esse contato humano, assim, porque eu trabalho em casa, vejo menos pessoas do que as pessoas normais, não atendo o público diretamente, e que no carro eu fico sempre muito fechada, fico muito apartada, do que tá rolando em volta. A gente presta atenção no trânsito, não dá pra ficar observando muito as pessoas e tal, e ali no metrô eu vi o quanto eu gosto de fazer isso. E aí eu tava pensando, o quanto é interessante esses exercícios, de você estar exposto a pessoas que você não conhece. Você acaba imaginando histórias, tentando entender o que elas vivem, se colocando mais facilmente no lugar delas, E você acaba também vivendo, eu acho. Obviamente de carro, pra ir de um lado pra outro, você vive também. Mas quando você tá numa situação que você tá a pé, ou tá num transporte público que alguém tá dirigindo por você, você tá mais contemplativo, E estar mais contemplativo significa que você tá mais vivendo assim o momento, Você tá conseguindo enxergar o que tá acontecendo naquela hora, naquela situação, e várias coisas vão te impactando, você sente mais, o que tá rolando ao redor. E aí, por coincidência, eu tava lendo este livro aqui, que eu já falei até aqui no canal, que é da Marta Medeiros, que se chama Quem Diria que Viver Ia Dar Nisso, que eu acho muito bom, inclusive. E aí eu abri, eu costumo ler de maneira aleatória, como são crônicas de 2 páginas, eu vou costumando assim a abrir e a ler aleatoriamente o que está escrito. Mas aí eu abri em uma, justamente lá no aeroporto de São Paulo, que se chama Acontecem Coisas. E olha o que ela fala, o comecinho diz assim: acontecem coisas todos os dias. Quem lamenta já ter envelhecido não imagina os ineditismos que ainda estão por vir. Quem é um jovem sem perspectiva se surpreenderá com o que vai encontrar logo adiante. Quem tem uma rotina aborrecida não está enxergando direito. Acontecem coisas todos os dias, basta prestar atenção. E aí ela vai falando, que a gente que tá sempre muito ligado no futuro, tá sempre pensando muito no passado e não tá vivendo o momento presente, quando muitas coisas malucas, surpreendentes, fora do comum acontecem. E elas não precisam ser grandiosas, Às vezes você pensou em alguém e aquela pessoa te telefonou. Às vezes você recebeu uma gentileza de alguém que você não esperava, de um estranho na rua. Às vezes você pode ajudar uma pessoa que você não encontraria se você tivesse feito o mesmo caminho de sempre para ir para casa, por exemplo. Então eu achei isso muito legal, porque eu fiquei pensando assim, o quanto a gente está sempre focado em coisas fora do momento de agora.
Então é muito interessante a gente pensar em viver o momento presente e ser grato por ele, independente da situação. Às vezes estamos sim numa situação mais difícil, com a vida muito corrida, com muitos afazeres, muito estresse, ou então com um certo marasmo que a gente acredita que exista, mas mesmo assim coisas acontecem, né? Sejam elas muito pequenininhas ou coisas bem absurdas e grandiosas. Só que vai da gente conseguir enxergar tudo isso, né? A gente tem esse contato com o mundo, com as pessoas, com a gente mesmo, e tá mais aberto pro que tá rolando em volta. E aí, sobreviver o momento presente tem muito a ver com aquela questão, né, que eu acho que tá super em alta hoje em dia, que é o mindfulness, né, que é justamente estar com a atenção plena. Então você vai trabalhar, você trabalha fazendo exatamente aquilo, sem estar com a cabeça nos filhos, ou numa situação chata que aconteceu com uma colega de trabalho, enfim, trabalha presente naquilo que você está fazendo. Ou você vai tomar um banho, atenção plena no banho. Vai cozinhar, vai lá, corta, sente a textura dos vegetais, sente o calor do fogo. Eu sei que parece um papo super assim, né, tipo, ai, zenzona, né? Mas é bem real, porque a gente se sente mais inteiro, a gente se sente vivendo mais nessas situações, porque a gente fica esperando que a vida seja assim, grandes feitos, né, grandes efeitos e situações muito uau. Elas acontecem de vez em quando, mas o viver é esse dia a dia somado, né? E se a gente não tiver prazer nele, de aproveitá-lo, de, enfim, participar dele ativamente, a gente fica achando que tá tudo sem graça mesmo. Então é preciso mesmo ajustar esses óculos aí para poder enxergar bem como a vida é bacana e como a vida é surpreendente em muitos sentidos. Então, eu acho que o exercício lá de ter andado de metrô em São Paulo me fez perceber isso, tanto que daí no sábado eu fui a um compromisso de ônibus, onde eu pude também ficar escutando as histórias das pessoas, a maneira delas de pensar. Não fiquei em lugar nenhum, não fiquei no celular, não fiquei com os meus pensamentos, fiquei escutando as pessoas indiretamente, o que foi muito interessante também. Então já foi um novo caminho, já pude reparar algumas coisas da cidade que eram novas, porque na verdade a gente acha que conhece onde a gente mora, mas a verdade é que a gente não tem aquele olhar de primeira vez, a gente vai perdendo isso com o tempo. E quanto mais a gente conseguir olhar pela primeira vez sob um novo ângulo, de uma nova maneira, mais sensível e mais vivente a gente fica. Então fica aí esse recado para vocês nessa segunda, para que a gente possa viver essa semana um pouco mais contemplativo, um pouco mais observador, sentindo o que está ao nosso redor, mesmo que sejam coisas muito corriqueiras, muito cotidianas, porque elas têm graça sim, e elas sempre vão ter uma característica diferente, seja um bicho que você acha no meio da goiaba, ou seja, sei lá, um tropeço que você dá no meio da rua que você esbarra em alguém que você conhece. Então eu espero que vocês pensem nisso, um grande beijo pra vocês, uma ótima semana e até o próximo vídeo.